Alô, meus amados irmãos, pastor Moabel. E hoje vou postar um vídeo sobre Jeremias, o profeta de Deus. Porque nós temos visto hoje muitos homens se levantarem e se dizerem profetas. Deus não diz que eles são profetas, nem o povo, mas eles se dizem profetas. Então nós vamos ler a palavra do Senhor e fazer uma comparação com esses profetas de hoje que eu chamo de falsos profetas. Jeremias capítulo 37 diz o título: Jeremias na prisão. Versículo 10 do capítulo 37 diz assim: Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. O povo de Deus tinha pecado muitíssimo, e Deus não estava satisfeito com o seu povo. E agora Deus permitiu que os caldeus viessem contra o povo de Deus para exercer castigo sobre eles. E Jeremias, pelo Senhor, entendeu que aqueles que se entregassem aos caldeus, aos babilônios, teriam vida, e os que resistissem perderiam a vida. Então, os príncipes de Israel, os príncipes de Deus, disseram: Jeremias enfraquece o coração do povo. E foram falar com Zedequias. Zedequias era o rei, filho do rei Josias, o bom rei Josias. E ele quis se esquivar do problema. Ele só está na mão de vocês. Foi, eu diria, quase como Pilatos do Velho Testamento. Uma coisa parecida. E eles pegaram e puseram Jeremias numa cova. Só que não era uma cova, era um poço de lama. E havia um etíope, servo do rei, que ao saber daquilo, ao conhecer o problema, ele procurou o rei Zedequias e disse: Jeremias, ele vai morrer no poço. Ele não pode ficar lá. Então, o rei Zedequias mandou que 30 homens fossem tirar Jeremias do calabouço. Imaginem vocês, 30 homens, que profundidade não era este calabouço. E havia lama, não havia água. Lá estava o profeta de Deus, na angústia, no sofrimento. Não é o que eu vejo desses profetas que estão de avião para cima e para baixo. Nem pregam, nem cantam, nem tocam. Só mentem. Profeta Jeremias era um profeta de Deus. E quando eles tiraram, o rei Zedequias queria saber se Jeremias tinha uma mensagem. Vocês estão vendo? Os profetas de hoje têm todos os equipamentos eletrônicos, têm acesso às grandes bibliotecas do mundo, podem estudar várias línguas e terem um conhecimento amplo de todos os assuntos da vida. Mas não tem mensagem. Não tem mensagem. Eu conheci um colega de infância que pregou na nossa igreja, numa confraternização de mocidade, e depois ele disse que pregou a mesma mensagem em outras 16 festas de juventude. Vocês estão vendo? Repetindo a mesma coisa, a mesma ladainha. Então, Jeremias queria saber se a vida dele seria poupada. E o rei disse: não,
Eu vou poupar a tua vida. Não vou dizer para ninguém o que está acontecendo. Então, Jeremias mais uma vez afirmou aquela tristeza que viria sobre o povo de Deus. E aí, meus amados irmãos e amigos, o rei ficou sabendo que ele seria cativo, que os seus filhos perderiam a vida. E, mesmo assim, não creu, não obedeceu à palavra de Deus. E Jeremias disse, olha, se vocês matassem todos os exércitos dos babilônios, dos caldeus, todos, eles ainda se levantariam das suas tendas e incendiariam esta cidade, que a sorte já estava selada. Mas Zedequias confiou nos seus soldados, nos seus capitães. E quando os caldeus vieram e rebentaram o muro, os soldados fugiram. Vocês entendem? Os soldados, eles procuram também o que é melhor para eles. E o melhor foi fugir. E deixaram Zedequias. Agora vem a parte ruim da vida de Zedequias. Os seus filhos foram mortos diante dos seus olhos. Você já imaginou que dor alguém prender você e toda a tua família e matar os teus filhos diante dos teus olhos? Existe uma dor maior do que esta? Eu não quero ser rei. Prefiro ser um pedreiro. Prefiro ser um motorista. Prefiro terminar meus dias na calçada. Morrer pobre e miserável, mas não quero ver meu filho sendo morto na minha presença por culpa dos meus pecados e dos meus erros. E isso tem acontecido muito. Não vou entrar em detalhes. Mas, depois que Zedequias viu toda aquela miséria, chegou a vez deles lhe vazarem os olhos. Você já imaginou a técnica de vazar um olho? Naqueles dias era com a lança. Eles pegavam a lança e tocavam no olho da pessoa. Até que a pessoa tivesse os olhos vazados. Então significa que nunca mais enxergaria. E Zedequias ficou lá na Babilônia até o dia da sua morte. E um dia ele vai se levantar na presença do Todo-Poderoso. E todos os seus atos, suas incredulidades, virão à tona. E Deus perguntará para ele. Assim como também Jeremias estará na presença de Deus, para receber a recompensa do seu sofrimento. Portanto, se você quer ser um profeta, muito cuidado. E um capitão soltou Jeremias e disse, olha Jeremias, se você quiser vir à Babilônia, eu vou cuidar de ti. Se você quiser ficar por aqui, escolhe uma terra para ti. E Jeremias continuou o seu processo de profeta. Nós encontramos na palavra do Senhor as profecias que Jeremias lançou nos seus dias. Ele profetizou contra os filisteus. Profetizou no capítulo 48 contra Moabe. Profetizou no capítulo 49 contra os amonitas. Também contra a Arábia. Também contra os elamitas. E, por fim, também profetizou contra a Babilônia. Então, eu vivi numa igreja, eu cresci numa igreja que tinha profecia quase todo dia.
Mas as profecias se tornaram uma coisa de comércio. Vocês entendem? Houve muita tristeza. Se você quer ser profeta, você tem que ser como Jeremias. Do começo ao fim, a mesma mensagem. Muito obrigado a todos vocês que postam comentários nos meus vídeos. Deus abençoe.